Olá, tudo bem? Eu me chamo Aline. Eu sou estudante do curso de mestrado em Modelagem Matemática da Universidade Federal de Pelotas e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre a modelagem e o controle de vibrações em drones, utilizando como base a equação de onda e as transformadas de Fourier. Esse trabalho é um requisito parcial para aprovação na disciplina de tópicos avançados em cálculo. Então, esse trabalho ele vai envolver alguns dados da Universidade Federal de Pelotas, um projeto da FURG, que é o Hidrone, então alguns artigos, algumas dissertações foram pesquisadas nele, e o PPG da modelagem matemática da Universidade Federal de Pelotas. Então, começando com um overview do que a gente pode esperar desse trabalho, eu começo com uma introdução, contextualizando um pouco sobre o que são os drones, por que é interessante, por que a gente deve estudar a modelagem e o controle dos mesmos, revisão de literatura, metodologia de como foi realizado esse trabalho, os resultados obtidos, aplicações, uma discussão e a conclusão. Bom, numa introdução aqui, primeiramente, todos os trabalhos que foram consultados para a realização desse artigo, eles utilizaram a equação de onda para modelar as vibrações não somente em drones, mas em aeronaves de modo geral, nas asas de aviões, por exemplo, e é muito interessante estudar o comportamento dessas vibrações justamente para aprender a tornar esses corpos, essas asas e os drones mais rígidos para melhorar o desempenho dessas aeronaves, né? Então, aqui começando no nosso projeto, a gente vai falar de um drone que segue esse modelo. Aqui tem uma vista isométrica desse drone, uma superior, frontal e lateral, e isso vai ser importante para a gente entender um pouquinho sobre os movimentos básicos do drone, né? O primeiro tipo de movimento que a gente estuda geralmente é o roll, que é quando que é quando a aeronave, de modo geral, quando eu falar aeronave, eu estou falando nesse caso específico dessa aplicação de um drone, mas pode ser qualquer aeronave. Esses movimentos eles são usados muito na aviação, mas para essa aplicação específica eu vou estar sempre falando de drone. Então, o roll é a rotação sobre o eixo X do drone, o pinch é a rotação sobre o eixo Y. Eles são bem fáceis de confundir, mas se olhar aqui pela vista frontal e lateral, se vê que são movimentos diferentes. Então, na vista frontal eu estou girando sobre o eixo X, na lateral estou girando sobre o eixo Y, e o YEL é a rotação sobre o eixo Z. E uma outra forma aqui de visualizar, talvez para facilitar um pouco, tem uma vista 3D do drone e os eixos demarcados onde está sendo possível ver as rotações. E aqui em uma animação, dessa vez com uma aeronave, com um avião, né? Para, mais uma vez, ilustrar esses modos de rotação para facilitar o entendimento. E é importante saber esses movimentos, porque para o drone fazer esses movimentos, né, a gente precisa das matrizes de rotação e a gente precisa aplicar um determinado controle, né? Muitas vezes esses movimentos eles estão sendo feitos em conjuntos. Eu não giro primeiro sobre o eixo X para depois girar sobre o eixo Y para depois sobre o eixo Z. Muitas vezes são feitos de forma conjunta e, consequentemente, vão ter correntes de ar, vai ter resistência dos próprios materiais aqui sobre as asas, a incidência e direção dos ventos, e tudo isso vai acarretar na vibração e instabilidade sobre essa aeronave. Isso vai afetar de forma diferente, dependendo do tipo de rotação que eu vou fazer. Então, para esse estudo, a gente vai usar a equação de onda tradicional. Ela, no seu modo mais simples, é como mostra aqui na figura, onde esse primeiro termo está representando a aceleração do deslocamento U em relação ao tempo t. A gente tem aqui a velocidade de propagação dessa onda de vibração e a curva espacial da onda de vibração. Mas para esse projeto, essa equação não vai ser tão simples, né? A gente vai trabalhar com essa versão um pouco mais abrangente, que está da equação, né, que também está integrando um coeficiente de amortecimento aqui, que no caso a gente vai considerar esse coeficiente de amortecimento as perdas energéticas do nosso sistema. Porque se a gente imaginar esse drone voando, né, a gente vai ter o atrito do ar, a gente vai ter a resistência própria do material, a flexibilidade das asas, o modo com que ele vai se comportar nessa transição de ar para água
ou da água para o ar, porque aqui a gente está falando de veículos híbridos, né, de drones que circulam tanto pelo ar quanto pela água. Então vai ter essa mudança de meios e isso vai afetar esse coeficiente de amortecimento, bem como essa inclusão da força externa, né, que representa uma perturbação no sistema. Essa perturbação pode ser uma turbulência, pode ser, por exemplo, vibrações geradas pelo motor, rajadas de vento, entre outras. Então aqui só uma vista geral de como que funciona, o que são as hélices e o que é o corpo do drone. E o que se tratam é as medidas do drone, né? A gente tem uma série de medidas e elas vão se alterando dependendo da posição do drone. A gente tem o comprimento total dele, ou seja, a vibração que vai percorrer todo o corpo do drone. A gente tem as vibrações sobre as hélices, e isso é mais ilustrativo para entender a forma com que a gente vai trabalhar na nossa equação. Porque aqui a gente tem uma equação, a gente tem novamente a equação conforme foi dada, né, com as nossas condições iniciais. Onde, para exemplificar aqui o caso da nossa aplicação, a gente vai considerar que a vibração no tempo inicial é zero, como nossa condição inicial, e que a posição inicial do nosso drone, quando o tempo é zero, também é zero. Ou seja, quando o tempo começa, o nosso drone está parado, não tem, e também não tem nenhuma vibração acontecendo no sistema. Então, pelo método de Fourier, a gente consegue aplicar separação de variáveis para resolver essa equação, onde a gente vai aplicando o método de separação de variáveis, né, a gente vai ficar com uma equação para x e uma equação para t. Então, essa equação para x vai trabalhar aqui com a nossa variável espacial. É importante lembrar que a gente precisa avaliar todos os valores de lambda, né, para assegurar que a gente vai descartar os valores triviais, né, onde a equação vai zerar de lambda e vai ficar apenas com os valores positivos. Então, resolvendo essa equação aqui, e aplicando as condições de contorno corretamente, a gente consegue descartar os valores de lambda nulos e chegar a um valor aqui para a nossa equação onde lambda não é nulo. Sendo assim, para a parte temporal, a gente tem essa equação diferencial aqui, que pode ser facilmente resolvida pelas metodologias que a gente já estudou em EDOs, obtendo o seguinte resultado. E a solução geral vai ser um somatório, justamente, né, das soluções encontradas para variáveis espaciais e temporais, né, um somatório dessas soluções, onde a gente tem os coeficientes AN e BN, que a gente precisa determinar, né. Então, o coeficiente AN, para a gente encontrar, a gente vai utilizar as condições de contorno, né, e substituir t igual a zero na solução geral. Com isso, e utilizando a propriedade da ortogonalidade das funções seno, a gente encontra que os coeficientes AN são determinados por essa integral aqui. Já nos coeficientes BN, a gente toma um caminho semelhante, mas a gente pode observar que já é dado que na nossa condição inicial, ou seja, quando o tempo é igual a zero, a nossa g de x é zero, ou seja, a velocidade inicial do sistema é zero. Nosso drone está parado quando o tempo é zero. Logo, nossos coeficientes BN vão zerar nesse caso, nessa aplicação mais simples. Obviamente, em algum outro estudo, isso não vai zerar, basta que a nossa velocidade no tempo inicial não seja zero. Então, como solução final, a gente vai obter esse somatório aqui para U de xt, onde é importante lembrar que os coeficientes AN aqui, né, eles são, na verdade, o resultado dessa integral aqui, que por uma questão de tempo aqui no trabalho não vou abrir essa integral, mas é uma identidade trigonométrica aqui que a gente aplica, consegue resolver essa integral. E com aplicações a gente consegue pegar essa equação, assim como alguns dados externos, como o coeficiente de amortecimento e os valores da nossa função, e realizar a criação de um código em Python para simular essa propagação de onda. Então, o nosso código, após a gente programar e simular, a gente tem a formação desse gráfico que mostra como ocorre a propagação de onda e como ela se dissipa também ao longo do tempo, bem como ele também dá os valores de lambda e aqui também os valores harmônicos, né? E é claro, ela está se dissipando e diminuindo ao longo do tempo, porque a gente está considerando que a fonte dessa vibração, ela não é contínua, ou seja, eu dou uma fonte de vibração,
mas ela não vai ser contínua, afinal de contas, se ela fosse contínua, essa vibração ia se propagar, né? Ela não iria parar de vibrar, iria continuar vibrando. Aqui tem mais uma imagem, somente que representa. Como perspectivas futuras, né, e o que esses resultados representam, a gente consegue notar que os modos de vibração eles estão mostrando como que essas vibrações estão se distribuindo pelas hélices do drone. A evolução ao longo do tempo está incorporando o amortecimento, então está descrevendo que ao longo do tempo, se a fonte de vibração não for contínua, as fontes de amortecimento vão acabar amortecendo essa vibração e fazendo com que ela acesse algo que na vida real a gente não veria, né? Porque as fontes de vibração elas são muitas e elas vão estar sempre acontecendo independente uma das outras. Então, claro, isso foi um caso genérico para exemplificar a aplicação. Mas nesse caso a gente consegue ver realmente a influência dos coeficientes de amortecimento e como é importante também estudar os modos naturais de vibração, né? Que é uma questão dos harmônicos. A gente estudar, por exemplo, o comprimento das nossas hélices, o material, para sempre evitar esses modos naturais de vibração e evitar a ressonância, porque quando a gente tem ressonância, a gente tem as falhas estruturais, né? Os modos harmônicos é quando as vibrações elas estão na mesma frequência, isso pode causar um problema, né? Como isso é muito estudado justamente para isso, assim, para a gente evitar esse tipo de falha estrutural. Então, tanto o material de fabricação quanto o comprimento do corpo e das hélices, ele é avaliado de acordo com esses modos para tentar evitar ao máximo que ocorram esses fenômenos de ressonância. E com perspectivas futuras, né, a gente pretende se trabalhar com esse projeto na FURG, nos drones híbridos, né, que são os veículos que circulam tanto por ar quanto por água, aplicando tanto esses conhecimentos quanto os conhecimentos vistos na introdução, que são o controle e modelagem das rotações, para otimizar o controle e melhorar a estabilidade desses drones na transição água, água, ar. E então essas são as referências que foram utilizadas e muito obrigada pelo tempo e é isso, espero que tenha sido proveitoso.